Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. É uma alegria, é um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês. Primeiro, por estar proclamando a palavra de Deus. Eu tenho mais de 50 anos que eu prego o Evangelho. E até hoje, pastor Elano, eu quando vou pregar, eu ainda tenho dor de barriga. Porque é a palavra de Deus, é o propósito de Deus, é a revelação de Deus. Então a gente fala assim, eu tenho experiência, eu tenho a sabedoria. Irmãos, o homem pode fazer tudo. Se o Espírito de Deus não fizer a obra, não acontece nada. O homem pode fazer pouca coisa. Se o Espírito de Deus soprar, vai acontecer maravilhas aqui em nome de Jesus. Então eu sinto assim muito a responsabilidade. Há 4 coisas que marcaram muito a minha vida. A primeira foi ser achado por Jesus. Não foi eu que achei Jesus, não. Quem estava perdido era eu. Não era Jesus. Não tinha você, eu achei Jesus. Não, foi Jesus que te achou. Tá? Quem estava perdido era você, era eu. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi me converter a Jesus. E eu me converti muito novo, porque eu fui criado na igreja, mas eu perdi o meu pai de forma muito trágica, de forma assim, violenta. E o meu pai tirou a própria vida. Eu era um pré-adolescente. E aquilo me causou uma angústia muito grande. E eu chorava e eu orava. E foi no meio do luto, do choro e da dor que eu fui salvo por Cristo Jesus. Então eu sei, irmãos, um pouquinho o que é sofrer. O que é viver uma vida na pobreza, na dificuldade. E Deus me enchia de promessa. Quando nós casamos, a segunda coisa que Deus me deu foi a Nesley. A gente brinca, igual o reverendo Elano está falando da fila, né? A Nesley brincava com isso, eu também. Mas eu li um livro de 4ª dimensão, de Po Yong-Chul. Eu estive na Coreia, na igreja do Po Yong-Chul, de 1 milhão de membros. Eu estive na igreja metodista da Coreia, uma igreja só tinha 100 mil membros. Uma igreja só. 7 cultos por dia. Tinha culto que começava às 5 horas da manhã, para lugar para 5, 6, 7 mil pessoas e não tinha lugar. Deus pode fazer o mesmo aqui em Caratinga, amém, irmãos? Essa igreja aqui pode ter culto o dia inteiro, não precisa alugar outro local, não. Deus pode multiplicar os cultos aqui, multiplicar os pastores, multiplicar a liderança. E Ele vai fazer algo notório que vai sacudir essa cidade em nome de Jesus. Então, a segunda coisa foi Deus me dar a Nesley de presente. Eu sempre orei, depois que eu li esse livro, que eu queria casar com a Nesley. E eu dizia para Deus, eu queria casar com a Nesley. E tinha outras meninas interessadas. Eu era cabeludo, barbudo, usava calça boca de sino e tamanco. Quem é dessa época? Viu? Tá? Quem é dessa época? Quando esse cara se apresentou para Nesley, ela disse assim, nem pintado de ouro. Eu falei assim, ô menininha metida sou. Mas eu orei, jejuei, igual estava lá no livro e na palavra. E até que um dia ela se rendeu.
A vontade soberana de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você ia achar que eu ia falar que ela rendeu ao pastor Pontes. Foi Deus que me deu. A terceira coisa que Deus me deu foi ser pastor. Como pode um menino que nasceu na roça ser pastor e profeta na nação? Eu era boiadeiro, igual a Amós. Eu fui criado na roça, no pelo de um burro, de um cavalo, de um animal. Eu entendo um pouquinho de roça. O primeiro presente que eu ganhei foi uma enxada encavada. Quem sabe o que é uma enxada encavada? Foi o primeiro presente que eu ganhei. Meu pai disse, está virando homem, toma aqui um presente. Foi assim. Aí a minha mãe disse, não, ele não vai ter esse presente. Ele vai estudar e ele vai ser um pastor. E Deus ouviu a palavra da minha mãe, nós mudamos para a cidade, eu estudei e me tornei pastor. Então foi assim, eu tenho uma gratidão tão grande em ser pastor, em ser um pregador do evangelho, em ser um evangelista, um ganhador de almas. Eu um dia fiz o apelo aqui na igreja de Caratinga, ninguém converteu. Eu falei, Deus, mas que... O Senhor mandou eu fazer o apelo, que tinha alma para converter, eu ouvi aquela voz, ninguém veio à frente. E eu fui embora para casa e fiquei uns 10 anos com aquele questionamento. Eu fui convidado para pregar no congresso em Vitória. Eu chego no congresso em Vitória, chega uma senhora perto de mim e diz assim, a paz do Senhor, meu pai espiritual. Falei, ô dona, ô irmã, eu nunca vi a senhora na vida, não conheço a senhora. Ela fala assim, o senhor não me conhece não, mas o senhor é o pastor José Pontes Sobrinho, o senhor é o pastor que derrubou aquela igreja com aqueles jovens lá da cidade de Caratinga, e o senhor pregava, o senhor fazia apelo, o púlpito da igreja foi feito na divisa do muro da minha casa. Eu morava nos fundos da igreja, na rua Santa Cruz. Eu falei, é mesmo. No meu lar, o meu marido sequer aceitava falar desse Jesus de vocês. Então eu apagava as luzes, meu marido ficava vendo jornal ou futebol. E eu ia para a cozinha que estava ao lado do púlpito. E ficava ouvindo o louvor e a pregação. E um dia, o Senhor fez o apelo, e o Senhor disse que ninguém naquela noite havia se convertido. E naquele dia, eu estava de joelho, no escuro, entregando a minha alma para o Senhor Jesus Cristo. Eu não quero contar a história, não. Eu vou pregar rapidinho, que amanhã a gente tem que trabalhar, tá? Mas aconteceu um fenômeno nessa cidade, que Deus vai usar essa igreja e vai multiplicar esse fenômeno 7 vezes mais, em nome de Jesus. Diga aí, eu recebo. Outra vez, eu recebo. Um dia, eu fui chamado pelo padre que morava em frente à igreja metodista, Padre Borelli, já falecido. Aí, o padre quer falar com o senhor. Aí eu falei, vou lá. Arrumei, fui lá, cheguei lá, ele diz assim, pastor, eu estou impressionado com o que Deus está fazendo na igreja metodista. Primeiro, eu quero que o senhor me ensine a fazer o ministério de louvor. Vocês imaginam, gente, há 40 anos atrás, eu disse, expliquei com ele, o senhor vai chamar os jovens carismáticos, os jovens músicos, vai fazer o ministério de louvor. E a igreja
da Conceição fez um ministério de louvor naquela época por causa do ministério de jovens da igreja metodista, por causa do avivamento. E ele diz o seguinte: eu vou fazer uma outra coisa, pastor. Eu falei, depois do ministério de louvor, só vai entregar a alma para Jesus, pensei comigo. Ele diz o seguinte: eu vou mudar o horário da missa. Eu disse, como assim? Ele diz o seguinte: eu não posso perder o culto. Os irmãos aqui que conviveram comigo não sabem disso. O pastor Elan não sabe disso. Ele diz, eu vou mudar o horário da missa. Porque todos os dias, quando termina a missa, eu subo e fico lá na janela da torre para participar do louvor e ouvir a pregação da palavra de Deus. E aquele homem virou e disse para mim, agora eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero esse Jesus. E aquele homem ali de joelho, eu orei por ele, e ele disse, eu não vou me expor com a religião, eu não vou me expor com nada, mas eu não tenho como negar, pastor, que Deus está fazendo algo grande na igreja metodista. Ele diz, eu conheço a igreja há muito tempo, mas o que está acontecendo aqui, só Deus pode fazer. Então, irmãos e irmãs, o tempo que eu fiquei nessa cidade, eu visitava o padre e orava com ele. Quando eu fui embora, às vezes que ele pôde, ele mandou recado para mim e falava assim, o meu parceiro de oração. E sabe o que aquele padre me disse, pastor Elan? Eu gostaria tanto de ser recebido no conselho de pastores. Há 40 anos atrás, um dia teve uma confusão séria por causa de uma jovem da nossa igreja que estava casando com um jovem de uma família muito beata. E deu uma confusão entre protestante e católico. Então a moça casou na sexta-feira na igreja católica e no sábado na igreja metodista. Vocês lembram disso? Sexta-feira, 18 horas, quem chegou lá? 17h45 para o casamento da moça. Joe. Cheguei, sentei e disse, eu vim assistir o casamento da minha ovelha. Eu vim apoiar. E participei do casamento ali, tudo. Aconteceram ali algumas cenas que eu não vou aqui fazer comentário, mas Deus estava movendo. No outro dia, o casamento era às 11 horas na igreja metodista. Aí surgiu um comentário, agora o pastor vai tirar o atraso, vai baixar o chicote, nós vamos todo mundo lá para ver. E a igreja superlotou. E eu naquele dia, eu preguei sobre o amor de Jesus Cristo. Falei que Deus não tem religião, que Deus não é evangélico, que Deus não é protestante, que Deus não é gospel, que Deus não é romano. Deus é santo e importa que os seus filhos o adorem em espírito e verdade. Aquele povo saiu de lá tocado pela palavra de Deus. Eu fui para a porta cumprimentar e eles diziam o seguinte, que lindo poema é 1 Coríntios 13. Eu disse, isso não é um poema, isso é uma revelação do amor de Deus para o nosso coração. Amém, queridos? Para a gente ir embora para casa, vamos ficar de pé e ler a palavra de Deus, Ezequiel 47, 1-12. Eu vou ensinar algumas coisas que o Espírito de Deus tem me revelado de forma bem objetiva. 47, qual a versão que eu vou usar? Qual que vocês usam aqui é melhor? A que eu quiser tenho, né? Vamos usar a NVI? Tá? Já está lá? Tá? Então vamos ler, vocês vão ler comigo, eu vou estar olhando aqui, ó, tá? Ezequiel 47, 1, toda a igreja.
À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque esta água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo, por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes. Vamos lá, igreja. Porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Aleluia! Queridos, pode assentar. Ezequiel, o propósito deste capítulo mostra o mover das águas no rio de Deus. Diga comigo, o mover das águas no rio de Deus. Essa fala aí foi para o pastor Elan, agora para Jesus. 1, 2, 3. É o mover das águas que purifica, que santifica e frutifica. Diga comigo, o mover das águas que purifica, santifica e frutifica. O capítulo 47 de Ezequiel, ele descreve a dinâmica do rio de Deus. Diga comigo, a dinâmica do rio de Deus. Eu quero profetizar que há um rio de Deus nessa igreja. Ele não é uma visão de águas, mas é um mapa profético. Preste muita atenção, não é uma visão de água, é um mapa profético do processo de transformação pelo sobrenatural de Deus, tá? Para você entender. Ezequiel significa Deus fortalece, Deus torna forte. Diga comigo, Deus fortalece, Deus torna forte. Agora olha para o vizinho, para a vizinha, diga para ele assim: Deus te fortalece, Deus te torna forte. Amado, eu aprendi uma frase que a unção, ela é gratuita, mas a maturidade tem um custo. Diga comigo, a unção é gratuita. Você não tem que fazer nada, Jesus já fez tudo por você, é graça. Amém? Não tem que lei para você cumprir, é graça, é favor de Deus. Mas a maturidade tem um custo. O pastor falou aqui do caminho que os homens precisam fazer. Todos nós precisamos fazer essa recaminhada em nome de Jesus Cristo. Querido, a palavra de Deus, nós precisamos ser o povo da Bíblia. O povo da palavra. A palavra promove a fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Diga comigo bem alto, a palavra promove a fé. Se
segundo, a fé promove a visão. Quantos aqui têm visão? Quantos aqui têm visão? Dê um glória a Deus. Quantos aqui enxergam no reino espiritual? Enxergam no reino sobrenatural? A fé promove a visão. E a visão promove a conquista e a vitória para a glória do nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Meus irmãos, nós profetizamos porque as palavras chegam antes dos nossos pés. Nós profetizamos porque as palavras chegam antes dos nossos pés. A gente tem falado que este é um tempo profético para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero declarar nesta noite, este é um tempo profético para esta igreja. Obrigado pela meia dúzia de amém. Este é um tempo profético para esta igreja. Este é um tempo profético para esta igreja nessa cidade. Por quê? A palavra profética, ela é parcial. Há 40 anos atrás, nós não saberíamos se estaríamos aqui hoje. Ela não contém a plenitude dos fatos. Hoje nós vemos em parte de tudo que Deus vem fazendo, mas o futuro, irmãos e irmãs, que está por vir, está nas mãos de Deus. E ouça o que eu vou falar para você, o homem de Deus, a mulher de Deus, cheio do Espírito, movido pelo sobrenatural, ele anda no mínimo 5, 10, 15, 20, 30 minutos na frente do tempo. Obrigado, irmão. Um irmão crê. Eu enxergo 30 minutos, 1 hora na frente do tempo. Em muitas situações. E tenho discernimento de pessoas que enxergam. Pastor Ailan não me pagou nada para falar isso não. O pastor Ailan enxerga na frente do tempo. Amém, irmãos? Quando ele enxerga na frente do tempo, vocês falam assim, ele não é normal. Ele sofre desse mal. Mas eu sofro, irmãos, disso há 40 anos. Eu sou o culpado. Ai, está vendo? Mas enxerga na frente do tempo, que a palavra é parcial. Mas a palavra profética é progressiva. Diga comigo, a palavra profética é progressiva. Diga, a palavra profética na sua vida terá progresso. Oh, amado, e quando eu entendo isso, eu entendo que a palavra profética tem uma terceira dimensão, ela é condicional. Deus fala, Deus revela. Agora, tomar atitude, arregaçar as mangas, ser ousado, ser atrevido, depende de você. Não me leve a mal. Não fique chateado, mas Deus ama usar pessoas ousadas. É verdade ou não é? E eu vou colocar um adjetivo agora. Deus ama usar pessoas atrevidas. Obrigado pelo aleluia, irmão. Recebe aí. Quantos aqui são capazes de dizer a palavra, ela é poderosa? Nesta noite, seja enfermidade, seja pecado, será lavado pelas águas do Espírito em nome de Deus. Meu querido, o verdadeiro diagnóstico da igreja é o diagnóstico da fé. Eu disse para você ontem, se nós ousarmos crer, Deus ousará fazer.
Se você ousar crer, Deus vai fazer uma revolução na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade. Deus vai fazer um reboliço santo. Um dia eu disse lá na minha igreja que eu estou orando porque cai um terremoto na igreja. O pessoal falou: que isso, pastor? Eu falei: a Bíblia diz que quando o terremoto caiu na prisão, as cadeias se abriram, Paulo e Silas foram libertos. Se cair um terremoto aqui nesta igreja, muita gente nessa cidade será salvo e liberto para a glória de Deus. Quantos aqui querem um terremoto na sua vida? Quantos aqui querem um terremoto na sua vida? Meu amado, Ezequiel foi chamado, começa a sua trajetória, aos 17 anos ele é levado cativo para a Babilônia. Aos 30 anos ele recebe o chamado de Deus. Ezequiel, ele cresceu ouvindo o profeta Jeremias. Quando Jeremias já pregava há 4 anos, Ezequiel nasceu. Olha para você ver o propósito de Deus profético. E agora, meu irmão e irmã, este homem, ele vai viver uma experiência. Quando ele chega na Babilônia, ele se torna um profeta dos ribeirinhos. Você vai falar assim: onde é que o senhor tirou isso? A Bíblia diz que ele estava junto ao rio Quebar. E os anciãos vinham na sua casa, no seu encontro, para consultá-lo, para saber a direção. E ele, conhecedor dos ensinos de Jeremias, meu irmão, minha irmã, diz que ele está junto ao rio Quebar e de repente, ele naquele contexto de escravidão, ele olha para os céus e a palavra de Deus diz que ele viu os céus abertos e ele teve uma visão de Deus. Vou falar baixinho, você aperta o cinto aí, isso aqui é só para crente. Quem não é crente fica assim: meu Deus, o que é isso? Ele viu os céus abertos. Eu quero dizer para você que os céus estão abertos neste lugar esta noite. Quantos creem nisso? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem profetizar isso? Os céus estão abertos sobre Caratinga. Os céus estão abertos sobre essa cidade. Os céus estão abertos sobre a sua empresa. Os céus estão abertos sobre o trabalho. Em nome de Jesus. Ezequiel era um profeta de visão dos céus abertos. Deus está levantando nesta igreja uma geração de líderes que tem visão de céus abertos para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Meu irmão, havia um princípio sobre esse homem que precisa estar sobre nós. A palavra diz que a mão do Senhor estava sobre ele. Diga comigo: a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor está sobre mim. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga, tomou o livro do profeta Isaías e agora ele declara: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Irmãos, eu fico até arrepiado. O Espírito de Deus está pairando aqui sobre esta igreja. Nome de Jesus. Você sabe quantas vezes aparece no livro de Ezequiel que a mão do Senhor estava sobre ele? 50 vezes. Meu amado, a palavra do Senhor vem a ele em forma de uma visão. Porque ele estava cativo fisicamente, mas o espírito estava livre.
estava, meus irmãos, como prisioneiro, mas era um homem livre nas mãos do Deus Todo-Poderoso, a ponto do Espírito de Deus tomá-lo lá na Babilônia e levá-lo lá em Jerusalém. 1.500 quilômetros. Eu tenho uma notícia para você que é crente em Jesus Cristo, e você que não é, vai se tornar nessa noite. A melhor coisa do mundo é ser crente. A melhor coisa do mundo é conhecer a Jesus Cristo. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter tudo. Se você não tiver Jesus, você é um frustrado. Você é um vazio, você está em crise, um revoltado, um magoado. E você fala assim, nada que eu faço, eu sou feliz. Porque a verdadeira felicidade só Jesus Cristo pode dar. Meu amado, nós somos guiados pela revelação, pela palavra, pela fé e não pela circunstância. Quem dirige a nossa vida não é o prefeito, com todo respeito, não é o governador, não é o presidente da República, não é o presidente dos Estados Unidos. Quem dirige a nossa vida é Jesus Cristo. Ele tem a rédea da história nas mãos. A palavra diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, amado, a palavra do Senhor é usada para Ezequiel de uma forma poderosa. O mais importante não é o lugar. Não é você que... não é o, perdão aqui. O mais importante não é onde você está. O mais importante é com quem você está. Vou repetir para você. O mais importante para Ezequiel não era onde ele estava, cativo na Babilônia. Mas o mais importante para ele é com quem ele estava. E ele estava nas mãos do Deus vivo, todo-poderoso. Amado irmão, amada irmã, Deus está levantando aqueles que não dormem, para levantar aqueles que não acordam. Deus está levantando aqueles que não dormem. E aqui eu quero profetizar, há uma geração acesa neste lugar, de olhos abertos, que tem visão de Deus. E nós vamos profetizar e bradar em todas as células. E nós podemos sair de 40 células para 400 células, para a glória de Jesus Cristo. Recebe aí. Toda essa cidade e circunvizinhança vai ser tomada por célula cheia do Espírito de Deus. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, diz o texto bíblico que Ezequiel é deportado, é levado 3 levas, ele vai numa dessas levas. Na leva que ele foi, só homens, eles levaram 1.000 homens. Para você ter a ideia. Por quê? Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Diga para o vizinho aí, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Você já viu gente que não tem nada para ele que serve? Cidade nenhuma serve. Minha quarta coisa, a alegria, a gratidão que eu tenho a Deus. Eu conheci o mundo, mas a maior gratidão é um dia ter sido pastor em Caratinga. Quando me perguntam o que é Caratinga, eu falo assim, Universidade do Espírito Santo. Meus irmãos, os céus e a terra em Caratinga estão minados pelo poder da oração. É só soprar que vai levantar fogo em nome de Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor.
Pode aplaudir ao Senhor. Eu estava orando sobre Caratinga. Aí eu falei, oh Deus, nós oramos muito por aquela cidade. Responde um bocado daquelas orações. Aí Deus falou assim comigo: tem mais oração descendo do que oração subindo. Quem orou vai receber resposta em nome de Jesus Cristo. Deus falou ao meu coração: tem mais oração descendo do que oração subindo. E este é um tempo de resposta de Deus para essa cidade. Este é um tempo de resposta de Deus para as famílias dessa cidade. Os principados dessa cidade, eles vão recuar. As potestades dessa cidade vão recuar. O nicho do pecado vai recuar. E a glória de Deus vai manifestar. Deus fez isso em Jerusalém. Deus fez isso na Inglaterra. Deus fez isso no país de Gales. Deus fez isso na Escócia. Deus fará o mesmo em Caratinga, em nome de Jesus Cristo. Deus pode salvar uma cidade inteira. E pode fazer isso através da sua vida, através desta igreja. Para a gente ir aos 4 pontos da água. Querido, guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Obrigado, meia dúzia. Vou perguntar de novo, vou te dar uma segunda chance. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Levante a mão bem alto. Guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos. Segundo, guarde a promessa até que você caminhe sobre a promessa. Eu estou vivendo sobre a promessa de Deus. E muitos aqui estão vivendo sobre a promessa de Deus. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para sua casa. Deus tem promessa para sua vida financeira. Deus tem promessa para sua saúde. Deus tem promessa para o seu ministério. Meus irmãos e irmãs, este é um tempo do derramar, do cumprir das promessas de Deus da igreja. Quarto, guarde a promessa até que você se torne a promessa. Bota maravilha nisso. Guarde a promessa até que você se torne a promessa. Eu estou aqui em nome de Jesus, do poder do Espírito Santo, para dizer: você é uma promessa de Deus. Você não só tem uma promessa, ela não só está no seu pensamento, você não está só caminhando sobre ela, você é a própria promessa do Deus Todo-Poderoso. Querido, quando eu entendo isso, Ezequiel, ele era filho de sacerdote, bizu. Você sabe qual é a diferença entre um sacerdote e um profeta? O sacerdote pega o sacrifício, o pecado e o problema do povo e leva para Deus, não é, pastor Elan? Mas o profeta não. O profeta pega a revelação, pega o segredo, o propósito do coração de Deus e traz para a nação e traz para a igreja. Se o sacerdote leva da terra para os céus, o profeta traz dos céus para a terra. Eu quero declarar que nesta igreja tem profetas, nesta igreja tem profetas, e a palavra diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizariam. E eu quero declarar quantos aqui são filhos e filhas de Deus. Então abra sua boca e comece a profetizar. Meu irmão, não existe profeta de boca fechada. Não existe profeta mudo.
Eu quero dizer a você nessa noite, o profeta precisa abrir a boca e tocar a buzina e deixar a voz de Deus ecoar nos quatro cantos dessa cidade. Oh, amado, esse é o papel do profeta, trazer o coração de Deus, a revelação de Deus para a terra. Nós vamos trazer os céus para Caratinga em nome de Jesus Cristo. Diga comigo bem alto. Nós vamos trazer os céus para Caratinga em nome de Jesus Cristo. Outra profecia para você. Diga: eu vou trazer os céus para a minha casa. Eu vou trazer os céus para meu trabalho. Eu vou trazer os céus para a empresa. Eu vou trazer os céus para a universidade. Aonde eu estiver, o céu estará aberto e vai descer na terra para a glória de Deus. Amado, Uzio, o pai de Ezequiel, se chamava, o seu nome significava desprezado. O filho de um desprezado. É um profeta de Deus na nação de Israel. Você não é a história da sua família. Você não é a disfunção da sua família. Você não é a doença da sua família. Você não é o problema hereditário da sua família. Você não é o pecado da sua família. Então eu seria um suicida? Eu tenho identidade. Eu não sou órfão. Eu tenho um pai. E o meu pai mandou o meu irmão Jesus morrer na cruz para a minha redenção. A minha orfandade foi quebrada. Diga para o vizinho, para a vizinha: você tem identidade. Você tem identidade. Quando Jesus foi ser batizado, a Bíblia diz que na hora que foi ser batizado, o céu se abriu. E do céu ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem nele me compraz. Eu estou aqui para dizer que você não é filho do pecado. Você não foi criado para a morte nem para o inferno. Você não foi criado para servir a carne nem o diabo. Você tem identidade. Você foi redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você é uma filha amada, é um filho amado. E Deus tem prazer na sua vida. Agora, igreja, segura aí. Senão a gente pode ser arrebatado. Ô, querido, Deus tem prazer nesta igreja. Eu vou falar de novo. Só crente que vai tremer e balançar no banco. Deus tem prazer nesta igreja. Segundo, Deus tem prazer na sua vida. Quando Jesus está ao lado do trono, ele está em diálogo com Deus, cercado por querubins e serafins. Ele diz assim: olha, Pai, olha lá em Caratinga. Como é que chama a rua aqui? Dário Glossi, número
Daro Grossi 1548, há um povo cheio do Espírito, cheio da palavra, comprometido, avivado, renovado, a unção está fluindo e exalando naquele lugar. Eu tenho prazer em manifestar a minha glória naquele lugar. Oh, amado, Ezequiel, ele é guiado por um anjo, e o texto bíblico diz que quando ele entra no rio, ele entra com água até no joelho. É o começo da caminhada, pastor Elan, é o primeiro nível. Primeiro nível, água nos tornozelos. É o começo da fé cristã. É o começo do discipulado. Mas a Bíblia diz que o homem agora, aquele homem é uma teofania. E agora aquele homem o leva mais 500 metros, deu água no tornozelo. É o nível 2. O homem leva Ezequiel ao terceiro nível. E a água deu nos lombos. E Ezequiel, irmãos e irmãs, estava agora, quando ele tinha água no tornozelo, ele tinha o controle. Quando ele tinha água no joelho, ele tinha o controle. Mas quando ele chegou com a água nos lombos, ele estava perdendo o controle. A carne agora não podia mais prevalecer. Ouça o que eu quero dizer para você. Quando as águas chegarem no seu lombo, você vai começar a perder o controle. E o Espírito de Deus é que vai começar a mover você. O Espírito de Deus vai começar a mover as águas da sua vida. Já estava bom demais, pastor Elan. Aí o homem o leva, mede mais 500 côvados, que inteira aproximadamente 2.000 metros, para rio mar adentro, para água adentro. O que representa isso? Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito me ter. Uma coisa é ter o Espírito para a salvação. Outra coisa é ter o Espírito com unção para mover no sobrenatural. Eu quero dizer para você nesta noite, que quando chegou na quarta etapa, aquele homem estava dizendo para Ezequiel, chega um nível de fé, que a gente precisa mergulhar no rio de Deus. A gente precisa mergulhar nas águas do Espírito de Deus. E você nesta noite aqui vai sair daqui mergulhando em nome de Jesus Cristo. Cheio do Espírito de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus vira completamente a vida desse profeta. Você sabe por quê? Porque é antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível, pelo sobrenatural. É antinatural. Eu sou crente, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não gosto da reunião de oração. Eu sou crente, mas eu não gosto, eu não entendo até hoje 10%. Falo, me dá uma calculadora aí que eu vou te ensinar. Porque isso não é obra da razão e nem da matemática. Isso é obra do coração. E quem faz a obra no coração é o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Quando o impossível for pregado aqui nesta igreja, levante e dê um grito e dê um brado de vitória e declare: para Deus não há nada impossível. Deus fará o impossível na sua vida. E o seu apetite vai ser por coisas impossíveis. Coisas maiores. Coisas desafiadoras. O texto diz, meus irmãos, que a água saía do altar, do templo. O altar é lugar de sacrifício. A cruz foi o altar que o pastor Elan estava aqui descrevendo muito bem sobre a salvação em Jesus Cristo. Foi neste altar que você foi salvo e que você foi lavado pela água da palavra e pela água do Espírito de Deus. Glória a Deus.
Meu amado irmão e minha amada irmã, quando eu entendo isso, diz o texto que as águas saíam de debaixo do limiar da casa de Deus. Deste altar sairá muita água do Espírito em nome de Jesus Cristo. Para você entender, eu estava num congresso Mazanesley, lá no sul de Minas. Um hotel que eu nunca tinha ficado num hotel aqui no Brasil tão bom igual aquele, de 5 estrelas. Congresso de família. A Nesley foi lá para ministrar para as mulheres, aí eles me convidaram para fazer também algumas ministrações ali. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: há um mover de água aqui neste lugar. Está vendo aquele rapaz ali? Eu falei, tô. Diga para ele. Vai lá, põe a mão na cabeça dele e diz assim: você está sendo chapado pelo Espírito de Deus. O quê? Será que eu ouvi bem? Aí eu falei assim: e se esse moço nunca foi um dependente químico, não sabe nem o que eu estou falando? O Espírito de Deus diz assim: falar é papel seu de profeta. Operar na vida dele é papel meu. Nunca vi um moço na vida. Cheguei lá, pus a mão na cabeça dele, pastor Elan, e disse: meu jovem, você nessa noite está sendo chapado pelo Espírito de Deus. Meu irmão, aquele moço recebeu uma visitação do Espírito Santo. Eu quero profetizar e declarar que essa igreja será chapada pelo Espírito de Deus. Nós achamos que ser chapado é com maconha, ser chapado é com bebida, ser chapado é com drogas. Mas a palavra diz assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra ali, enchei-vos, é contínua, é uma voz imperativa. E a cada dia nós vamos ser cheios até transbordar, até entornar, em nome de Jesus Cristo. Qual é a consequência, meu irmão? Que acontece com Ezequiel nesse processo? Depois que ele passa por esses 4 níveis, acontece 2 coisas, assim, fundamental para nós. A primeira é que diz que as folhas e as plantações daquele lugar foram transformadas em folhas que viraram remédio e produzia cura. Eu quero aqui dizer à igreja: o mover das águas nesta igreja vai produzir cura nessa cidade. O mover das águas desta igreja está produzindo cura. Mas há uma segunda coisa que o texto é mais enfático ainda. Diz que a água corria para o Mar Morto. Vocês que já foram lá em Jerusalém, a água corria para o Mar Morto, e a palavra de Deus diz: quando essa água corria, aonde era água morta, água salgada, se tornava água doce, se tornava água curada. Eu quero dizer para você que aonde tiver um crente, meus irmãos e irmãs, banhado por esta água, aonde ele passar, que tiver morte, vai nascer vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu irmão, você não controla nada, nem a sua razão. Você pode estar aqui, ser um cara fora da curva, mas se você não tiver revelação do Espírito, da palavra, você é um analfabeto. Aquele irmãozinho que é analfabeto, que não sabe nada, é cheio do Espírito Santo, sabe mais do que eu e do que você. Porque as coisas espirituais só se conferem com coisas espirituais. As pessoas diziam assim, às vezes eu ficava triste, pastor Elan. Olha, esse pastor faz isso assim, é porque ele só tem graduação, só é bacharel. Se ele tivesse um mestrado, ele teria uma outra leitura.
antropológica, sociológica, filosófica. Aí eu fiz mestrado. Fiz mestrado em missiologia com 12 doutores dos Estados Unidos. Eu falei, agora eu quero ver o que esses caras vão falar. Aí eles falaram assim, também não fez na nossa igreja. Por isso que ele continua. Foi um mestrado, mas que não vale. Eu apresentei o meu mestrado para eles. 12 créditos, 2 anos, 8.000 páginas lidas. Eles disseram, para nós aqui na universidade não vale nada. Você tem que começar do zero. Aí eu falei, tá bom. Eu comecei do zero. Um segundo mestrado. Numa faculdade que tinha filosofia, antropologia, sociologia, religião comparada, menos Bíblia. E não tem problema estar gravando, não. Muita heresia. Eu fiquei ali. Quando terminou o curso, eles reuniram os alunos. Quem quer ser o primeiro a fazer a defesa da dissertação? Eu disse, eu. Falei, mas você vai ser o primeiro? Eu quero ser o primeiro. Eu fui sabatinado 3 horas numa banca. 3 horas numa banca. E eu continuei o mesmo na unção do Espírito. Aí, um dia, um desses doutores, conversando comigo, falou assim, e agora, reverendo, depois desse mestrado, como o senhor se sente? Eu falei assim, melhorou mais. O quê? Melhorou mais. Porque antes eu conhecia um referencial teórico, depois eu conheci outro referencial teórico, e agora eu conheci o referencial de vocês. Cada vez que vocês falam, eu sei em quem vocês se inspiraram. Eu sei qual é a fonte de vocês. Então esse mestrado, o que ele vale é como elementos de defesa e de ataque do meu ministério. Agora que eu vou pregar mais. Meu irmão, minha irmã, em 47 anos, nunca a instituição pôde calar a minha boca, porque ninguém cala a boca do Espírito de Deus. Ninguém cala a boca do profeta de Deus. E as pessoas me perguntam, ninguém nunca fez nada com você? Eu falei, ninguém nunca fez nada comigo, porque a mão do Senhor Deus está sobre mim. Quando eles perguntam, você não quer ir para a faculdade, você não quer fazer isso, você quer fazer? Não, eu falei assim, enquanto eu for pastor, eu vou viver do altar. Enquanto eu for pastor, eu vou viver da provisão da casa do Senhor, da casa do tesouro. Eu quero desafiar você nessa noite a viver essa plenitude do rio de Deus. Você não foi criado para o deserto. Deserto é igual tempestade. Vem e passa. Você não ouviu, não. Deserto é igual tempestade. Vem e passa. Igreja, para concluir, a bonança chegou. Vamos ficar de pé. Você sabe como é que o crente evita o deserto? Sabe como o crente evita o deserto? Trazendo o rio de Deus para a vida dele. Sabe como é que a igreja evita o deserto? Trazendo, irmão, o rio de Deus para a vida dela. Sabe como a família evita o deserto? Trazendo o rio de Deus para a sua casa. Eu quero declarar que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, neste nível, o 4º nível, você vai dizer, tudo viverá por onde quer que passar este rio. Repita comigo, tudo viverá por onde quer
que passar este rio. Agora, diga, eu tenho um rio de água viva que nasceu no trono de Deus e nasceu no meu coração. Aleluia! Quantos têm esse rio? Pode dar um glória a Deus. Vamos cantar. A sua vida é uma vida saudável. Você é gente boa. Você não acredita nisso, não? Você é gente boa. Porque você tem o rio da vida dentro de você. Diga para o irmão e para a irmã, com cara de crente mesmo, de autoridade. Se for irmã, você diga, irmã, você é gente boa. Vamos cantar? Glória a Deus.